Aleluia. Que a unção, a graça, o poder e a autoridade de Deus se multiplique sobre a sua vida. Que esse abraço que você recebeu possa trazer sobre você força, graça, determinação, autoridade, poder para vencer todas as dificuldades, para ir além. Que essa unção multiplique em você a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você possa sentir em você, mas transferir para as outras pessoas. Isso é o derramar, é transferir. É o que Jesus deixou para eles. Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ele estava dizendo assim: transfiram, transfiram, transfiram. Você precisa aprender a transferir a unção que veio para a sua vida, a manifestação que veio para a sua vida, porque Ele vai fazer coisas muito maiores ainda. Amém, amado? Diga: eu creio, porque eu recebo esta manifestação para derramar sobre outras pessoas. Senta aí, querido. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aí nessa série Novos Começos. Diga: novos começos. E nós colocamos hoje, vocês sabem que hoje representa o mês de agosto, né? Do ano que vem. Nós estamos toda Kadash Dharma, e cada semana nós estamos aí trabalhando para um mês do ano de 2020. E essa quarta-feira aqui seria para o mês de agosto. Por isso, a gente começa a entender algumas coisas da parte de Deus que é necessário, né? Quando você passa metade do ano, você precisa se refazer, você precisa se reconstruir, você precisa se fortalecer para você conseguir alcançar os seus objetivos. E aí eu peguei aqui a palavra no livro de Neemias. Neemias, nós vamos ler no capítulo 4, né? Aí Neemias, no capítulo 4. Eu coloquei aí como tema: provocando o inimigo. Diga: provocando o inimigo. Uau, apóstolo, precisa provocar o inimigo? Não precisa, mas nós vamos provocar do mesmo jeito. Mas por que nós vamos provocar? Porque, amados, nós temos que escolher um lado para lutar, sim ou não? Tem o lado de Deus e o outro lado. De que lado você quer ficar? Ah, de Deus. Então automaticamente você já arrumou o inimigo do outro lado, não é verdade? Ele já não vê você mais com bons olhos. Você já não é mais o querido dele, porque você saiu do mundo. Você abriu mão do mundo, você abriu mão dos hábitos que te roubam da presença de Deus. Então automaticamente ele olha para você de uma forma diferente. Deixa eu ler para você a palavra, para que a gente possa começar a falar. Neemias 4, versículo 1 fala assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o Senhor opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias,
com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Amém? Olha, quando eu coloquei esse tema, provocando o inimigo, porque não tem nada que irrite mais o inimigo das nossas vidas do que a realização dos projetos de Deus. Diga: nada irrita mais o inimigo do que a realização dos projetos de Deus. Quem é a menina dos olhos de Deus? Vocês, cada um de vocês é a menina dos olhos de Deus, Deus tem algo especial. Ele mandou o filho dele pagar um preço caro por você, por cada um de nós. Então, a partir do momento que ele está olhando para nós, e o inimigo também está olhando, e você escolhe, ao invés de servir a Satanás e servir a Deus, você deixa ele irado, você deixa o diabo endemoniado, modo de falar. Por quê? Porque ele olha e fala assim: esse pessoal abre mão de tantos prazeres, de tantos comportamentos, de tantas situações, às vezes perdendo coisas para viver a manifestação e a alegria de estar com Deus. E isso deixa ele realmente de uma forma assim, contrariado, o diabo, ele gostaria muito que a gente ficasse no mundo mesmo, que a gente, todos nós aceitássemos as drogas como algo normal, a bebida, a prostituição, o adultério, a mentira, o roubo, o engano, a blasfêmia e todas as outras coisas aí como algo normal. Para eles seriam uma grande vitória, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e nós estamos no mundo, só que o nosso entendimento é que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós estamos aqui de passagem. Então peraí, o meu realce, a parte que me chama a atenção não é essa. Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu sei aonde quero chegar, eu tenho um fim, e é isso que faz ele ficar cada vez mais irritado com o ser humano, e cada vez mais criando situações e usando pessoas para atrapalhar, bloquear ou impedir o entendimento do ser humano com as coisas de Deus. É porque ele sabe que tem um povinho aí, povo miserável, chamado crente. Já ouviu falar? Evangélico. O povo encardido, está passando apertado e glorifica a Deus, está sofrendo, o médico já falou que ele está enfermo, e ele fala: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é glorioso, e ele vai falando: não é possível. De repente roubaram o carro dele, e ele fala: glória a Deus, o Senhor vai dar outro. O diabo não entende isso. Como alguém pode ainda glorificar a Deus no meio da tribulação? Mas a nossa certeza é que nós não vivemos aqui, estamos de passagem, que nós não esperamos chegar a morrer e ficar aqui, nós esperamos ir para o céu, nós esperamos a presença de Deus e acreditamos que Ele nos guarda, nos protege, nos livra à medida da necessidade, para nos dar tudo o que for necessário. Então isso faz a diferença. Quando a gente começa a lembrar desse Neemias, a gente lembra, ele era copeiro do rei. Copeiro do rei é um cargo de status. Por que de status? Porque para alguém ser copeiro do rei, ele tinha que ser de total, nem podia haver 1%, tinha que ser 100% da confiança do rei. 1% era suficiente para eles matarem esse cara, tirarem fora. Porque o copeiro, o padeiro, esse pessoal que lidava diretamente com o rei, poderia tomar uma atitude de colocar um veneno, colocar alguma coisa, e acabava com o rei. Então era até um hábito, antes de servir o rei, eles tinham que dar um gole lá, para mostrar assim: é puro, não tem nada de errado. Ele estava numa posição privilegiada, mas chegou lá uma visita, e contou como estava o povo que tinha sido levado cativo, e contou mais, que Jerusalém tinha sido, vamos dizer, queimado, e que os muros tinham sido derrubados, os portões tinham sido todos consumidos pelo fogo, e que estava uma desorganização, eles estavam vivendo na miséria. Naquela hora ele podia falar assim: bom, se Deus me colocou para ser copeiro do rei, é porque Ele quer que eu viva bem, que eu coma bem, que eu durma bem, que eu tenha as minhas roupas
bem lavadas, bem arrumadas, porque não podia aparecer no rei de outra maneira, na presença do rei. Então ele podia pensar assim, só que ele pensou o contrário: como posso ficar feliz aqui com tudo isso, se o meu povo, o povo dos meus pais, parentes, estão morrendo lá, sem comida, num lugar todo acabado? E ainda ardeu mais o coração dele, porque ele sabia que aquele lugar destruído do jeito que estava, quem é que ia estar lá adorando a Deus tranquilamente? Quem é que está lá fazendo alguma coisa tipo cultuar? Porque o templo também tinha sido destruído, porque os sacerdotes foram esparramados pela terra, porque não havia como tocar lá o incenso, né? Acender o incenso, não havia como colocar as lâmpadas, acender as lâmpadas no período certo da adoração. E aquilo mexe tanto com ele que ele ora, clama a Deus, pede a Deus, né? Para que ele pudesse sair de lá e ir restaurar esses muros. E ele se apresenta ao rei com semblante triste, que também era um caso grave. Toda vez que um desses serviçais do rei chegasse lá com o rosto triste, ele poderia ser morto, simplesmente isso. Hoje, se você vai trabalhar numa empresa, numa casa, e é empregado ou funcionário está com uma cara feia, você fala, aí azedou, né? Essa noite não foi boa para ele, né? Tal. Naquela época era o contrário. Se você chegasse lá assim, o risco era eles mandarem cortar o seu pescoço, porque o rei não tinha que ver cara feia. Então imagina a postura dele de chegar lá e ficar com o rosto triste na frente do rei. E o rei pergunta, isso não é doença? E ele fala, como não ficaria triste sabendo que a minha família lá, o povo, né, os antepassados, estão num lugar assim, assim. E Deus toca o coração do rei, ao ponto do rei liberar ele, para que ele voltasse até Jerusalém, para que ele fosse lá restaurar aquele lugar, para que ele fosse levantar os muros, para que ele fosse colocar os portões, colocar os ferrolhos. E mais que isso, havia uma coisa a mais: restaurar o espiritual daquele povo, porque estava totalmente debilitado, eles já não estavam mais em posição. E aí nós começamos a perceber por que é que a gente lê aqui que o inimigo ficou tão indignado, porque um passo que o inimigo tinha feito ou dado, que já era de derrotar aquele povo. Jerusalém era a base do povo de Deus. Então para o inimigo, para Satanás, ali já tinha sido, olha, acabou, vitória. Ele tinha considerado assim, já passou os 90 minutos do jogo, já estamos aí 4-0, não tem como voltar. Mas de repente, é como se o juiz olhasse e falasse assim, a bola ficou parada, vou dar 3 minutos de prorrogação. Sabe aquele jogo que você fala, 3 minutos de prorrogação, e naqueles 3 minutos estava 4-0 para o outro, e eles fazem 5 gols. Foi mais ou menos isso que ele sentiu. O jogo já estava perdido, já tinham caído os muros, já tinha caído os portões, já tinham levado cativo um monte de gente, o resto estava morrendo de fome, passando necessidade, brigando um contra o outro. Acabou, Jerusalém não existe mais. Mas de repente, esse Neemias cisma de orar, de clamar, de buscar o Senhor, e Deus começa a dar uma liberação. O rei dá cartas para ele atravessar todo o reino. O rei dá cartas para ele conseguir matéria-prima, ou seja, madeira, conseguir tudo que era necessário, ferro, tudo que era necessário para que ele pudesse chegar lá e reconstruir. Glória a Deus. Imagina que sentimento é esse, como o inimigo fica indignado. Como a gente vê aí uma ira, né? uma situação de ira mesmo. Como é que eu acabo com esse homem? E ele começa a provocar diretamente a Neemias. E numa dessas situações, eu parei esse trecho aqui, só para a gente falar um pouco sobre ele. Eu vou falar para você 5 coisas que nós precisamos entender. Nós precisamos entender 5 coisas que nós precisamos entender quando nós estamos provocando o inimigo, quando nós queremos vencê-lo, quando nós queremos entrar nesse 3 minutos de prorrogação para reverter qualquer situação. Nós precisamos entender. Então, primeiro, a sua vitória incomoda o inimigo. Diga, a minha vitória incomoda Satanás. O inimigo vai ficar indignado com você, irmão. Porque tem gente que quando ele começa a ir, né,
lutar para restaurar alguma coisa, e aí alguém começa a falar mal, alguém se levanta do outro lado, uma pessoa começa a atacar, a outra começa a fazer não sei o que, e ele fala, então isso não é de Deus. Olha que confusão que está virando. Ao contrário, meu irmão, é o inverso. A sua vitória incomoda o inimigo, e ele percebe quando o bafo da vitória, quando a manifestação da vitória começa a se mover. O jogo podia estar 4-0, mas quando deu os 3 minutos e eles foram lá e fizeram um gol, o outro time já começa a ficar agitado. Faz 2 gols, o time fica mais agitado. Faz 3 gols e já começa a chutar todo mundo. Já viram isso? Se for argentino, pior ainda. Aí chuta tudo, brasileiro e tudo mais. Aí vira uma guerra. O jogo parecia que estava calmo, mas vira uma guerra. Quando o inimigo sabe que vai ser derrotado, ele tenta tudo. E nós precisamos entender isso. A minha vitória, a sua vitória sempre vai deixar ele indignado. Olha o que fala no versículo 1. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. O que quer dizer escarneceu? Ele começou a provocar os judeus, ele começou a irritar os judeus. Por quê? Porque ele falou assim, não é possível, só que já estava tudo derrubado. Quer trazer para os dias de hoje? Você está desempregado, você está com problema no seu casamento, você está enfermo, você está com conta atrasada, e o inimigo fala, pô, esse daí já era, esse crente aí vai começar a blasfemar, esse crente aí vai começar a reclamar, esse crente aí vai começar de repente ele olha e está lá você de joelho clamando, e ele fala, miserável, o que ele está fazendo de joelho clamando, orando, dizendo que adora a Deus, se eu já acabei com quase a vida dele toda? Já trouxe tristeza, angústia, opressão, já trouxe gente batendo na porta para cobrar, e ele está lá, Senhor, eu te louvarei por toda a minha vida, e ele vai ficando indignado com aquilo. Mas por que o Sambalate, o Tobias, aquele povo lá, ficou endemoniado com Neemias? Por que será? Porque eles perceberam, esse homem não veio como aqueles que estavam aqui. Esse homem não veio aqui só para reclamar que a comida está faltando. Esse homem não veio aqui simplesmente para dizer que não tem casa. Esse homem não veio aqui para choramingar pelos que morreram. Esse homem veio aqui para reedificar, restaurar, restabelecer. Se você reclamar dos seus problemas, não muda nada. Mas se você resolver restabelecer, reedificar, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, aí muda tudo. Ele percebeu. Esse Neemias não veio aqui para reclamar, ele veio aqui para fazer. Diga para o irmão do lado, para fazer, não para reclamar. Mas você precisa ver o meu patrão como ele é chato. Você precisa ver meu vizinho como não sei o que. Você precisa ver irmão, não muda nada. Você pode reclamar à vontade, não muda nada. Mas quando você entrar em oração, começar a buscar a Deus e colocar as coisas no melhor lugar, abrir projetos, Deus vai mostrar a você o como deve ser. E o inimigo vai ficar irado. Eu brinco, desde que eu comecei a pregar, eu tratava meus filhos com homeopatia. E eu lembro que eu ia no médico no começo e eu falava pro doutor lá, né? Esse remédio tá ótimo, tá ótimo. Ele falou, por que você acha que tá ótimo? Eu falei, porque eu estou dando as bolinhas lá para ele chupar e ele está tranquilo, está bem. Ele falou, então não presta. Como não presta? Se você der o remédio e ele não provocar, se ele tem um começo de febre, ele tem que ter mais febre ainda para depois ficar bom. Porque esses remédios criam anticorpos. Então ele trabalha na razão contrária. Eu falei, se eu der o remédio e nada acontecer, Marcos, corre, porque esse remédio não está servindo para ele. Tem que confrontar. Para fazer o quê? Criar anticorpos. Para que o organismo fique forte ao ponto de fazer o quê? Vencer a bactéria, vencer a enfermidade, vencer o problema. Neemias era o cara. Ele veio para confrontar, ele veio para entrar contra o inimigo, ele veio para mostrar para o inimigo que ele não estava lá para brincar, ele estava lá para realizar. Pergunta para o irmão do lado, você está aí para realizar? Para ficar quietinho?
Como é que vai ser a sua vida? Porque a vitória incomoda o inimigo, irmão. Se tudo ficar calminho, fique preocupado. Fique preocupado. Está tudo calmo. Nossa, está uma calmaria, fique preocupado. Porque esse negócio não é bom. Agora, quando você começar a cuidar das coisas e aparecer, aí tenha certeza que você vai ter um grande objetivo. Você vai restaurar, você vai transformar, você vai conseguir mudar tudo que for necessário, né? O que incomoda o inimigo não é simplesmente você, não é você, mas é o que está em você, é o que realiza em você. A verdade realizando é realizar a vontade de Deus. Toda vez que você realiza a vontade de Deus, você deixa o capeta desesperado. Isso que muda. Ele não gosta do seu carro, não está nem aí para o seu carro. Ele não está nem aí para o seu dinheiro. Ele não está nem aí para o seu cachorro, para o seu gato. Ele não está nem aí para as suas coisas físicas. O que ele quer é provocar você para que você fale: ah, onde está Deus, não sei o que, não sei o que. E aí você fica rebelde com Deus. Aí ele fala: agora valeu. Porque agora ele tirou a visão de amor a Deus para colocar a visão da reclamação a Deus. E é onde o diabo vence. Então a vitória, a sua vitória, incomoda ele. Por quê? Porque você está andando no caminho do Senhor para alcançar o objetivo de Deus, porque é o propósito de Deus para a tua vida. Diga: Deus me chamou para ser vitorioso, para fazer coisas grandes, para ser um testemunho real, vivo, eficaz, para que todos vejam que Ele é o Senhor. Amém? Então isso precisa entrar no seu coração, precisa entrar na sua vida. Você precisa ir por esse caminho. O inimigo não consegue conviver com esse teu bom relacionamento com Deus. Não consegue. Ele olha, é que nem se fosse assim. De repente você, né, tem, vamos dizer, você é mulher e tem um seu marido ou seu namorado e tem uma outra mulher que gosta dele. Toda vez que você está abraçando, tratando bem, aquela outra mulher fica como? Ciúmes, irada, doida. O diabo, ele acha assim: como pode a gente gostar tanto de Deus, se ele que tem tantas palavras de não, isso não é bom, aquilo não é bom. E ele diz assim: não, pode fazer, se tiver que matar, mata mesmo, se tiver que trair, trai mesmo, se tiver que enganar, engana mesmo, se tiver que roubar, rouba mesmo. Ele diz para você: pode fazer tudo, e você não fica com ele. E Deus fala para você: tem coisas que a gente não faz, e você fala: eu fico com o Senhor. Ele não entende isso, por isso ele fica indignado, porque nós conseguimos enxergar algo que o mundo normal não enxerga. Nós não olhamos aqui, nós olhamos lá. Nós olhamos o final, nós olhamos qual é o nosso destino. Diga: destino. Qual é o seu destino? É o céu. Se o teu destino é o céu, se o final da sua corrida é o céu, então você não se prende à terra, então você não se prende às coisas que satisfazem a sua carne, porque esse é o outro destino. A terra é outro destino, é daqueles que não querem chegar no céu. Então você entende isso, e ele que lida com o povão, com a maior parte das pessoas, ele não consegue ver isso com bons olhos. Como você pode aceitar? Então, cuidado, a sua vitória incomoda o inimigo. Segunda coisa que precisamos entender: reconhecer o desejo do inimigo. Começar a olhar para ele e entender qual é o desejo dele. Olha o que ele fala aí: falou na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus, permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão, acabar-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Espera aí, edificação do muro, o objetivo era esse. E ele foi lá e falou na presença dos irmãos, de todos os crentes e o povo que estava lá, e também do exército de Samaria. Ele queria o que? Intimidar, colocar um bloqueio para eles. Espera aí, eu preciso entender o que é que o inimigo quer. Quando ele fala assim: espera aí, que fazem esses fracos judeus, permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão, acabar-lo num só dia, vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? O que será que ele quer dizer com isso? Ele queria ali, né? Enquanto Neemias queria edificar um muro, primeiro, para restaurar Jerusalém, tanto para o povo quanto para Deus.
Porque quando aqueles muros fossem levantados, aqueles portões fossem colocados, ali dentro, a lei que seria vigente seria a lei dos judeus, não seria mais a lei daquele povo, né, amonita e todo aquele povo que estava falando aqui. Eles poderiam voltar às restrições, ao ensinamento, à orientação de como era, como família, não misturar mais esses povos que eram pagãos ou estranhos com o povo que era de Deus. Mas além disso, seria necessário e bom que voltassem a ter o quê? Sacerdotes, levitas, horários para adorar a Deus, para fazer tudo que era básico, ou seja, aquilo era bom, tanto para o povo, quanto para a adoração a Deus. Essa era a vontade dele, por isso que ele queria reedificar o muro. Mas aí, Sanbalat, o pessoal, eles queriam o quê? Criar uma barreira, falou na frente de todo mundo. Então a primeira coisa que ele fala, ele diz assim: que fazem esses fracos judeus? O que ele estava dizendo quando ele fez essa pergunta? Ele estava desacreditando do povo de Deus. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Só porque ele é crente, só porque ele acha que tem Deus, só porque eles estão querendo muitas vezes as pessoas colocar em você um descrédito. Que fazem esses fracos judeus? Ele estava falando isso na frente de todos eles, como se dissesse assim: ah, tá bom, só porque eles dizem que são povo de Deus, eles vão conseguir alcançar esse objetivo. E nós nem percebemos que muitas vezes nós estamos sendo provocados exatamente para nos encolhermos. Muitas vezes para nós: ah, você está fazendo célula? Eu achava melhor não, aquela região é perigosa. Ah não, ali tem um vizinho que é chato. Ah não, porque aparece lá o parente da pessoa. Ah não, e fala uma porção de coisas. E aí de repente você nem percebe que aquilo é para te intimidar, para te bloquear. Então a primeira frase dele é que fazem esses fracos judeus, desacreditando eles. Segundo, permite-se-lhes a isto. Achavam, né, que tinham o controle sobre eles. Permite-se-lhe isto, quer dizer, vai se permitir que eles façam isso? Ele estava quase que dizendo assim: aqui quem manda somos nós, eles não vão conseguir fazer. E quantas vezes você viu gente que trabalha em empresa e fica preocupado: ah, meu patrão, ele é de uma religião pesada, não sei o quê, ou tem amigos, mas não quer aparecer, porque, mas só eu de crente na faculdade, só eu de crente não sei aonde, e começa aquele temor. Achava que tinha o controle sobre eles. Você precisa entender cada frase que é falada para você, cada frase. Não, isso aí é fato passado. Esse problema aí no casamento, esquece, já foi, está perdido. Quem disse que está perdido? Quem disse que está perdido? Ah não, você está desempregado e vai perder a casa mesmo e não sei o que. Ei, quem disse que vai perder? Glória a Deus. Eu preciso começar a entender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. O que é que Deus está falando para mim? Ah, mas esse daqui é o momento complicado, é o momento mais difícil, é o momento que as coisas não estão boas, é o momento que na praça o dinheiro não tem, é o momento que a política está toda bagunçada, é o momento. Oh, irmãos, desculpa a honestidade para você, nesse tal momento ruim, diz que é quando mais formaram milionários no Brasil. E agora? Explica você, eu não vou explicar não. Como é que pode? Num momento tão ruim, é quando mais saíram, vamos dizer, da pobreza, pessoas se tornaram milionários. E agora? Quando mais as pessoas estão desacreditando, é o que disseram: chineses estão investindo no Brasil, alemães estão investindo no Brasil, um monte de empresas estão investindo no Brasil. Quer dizer o quê? Que tem recurso, só que está na mão de alguns, está andando na mão de outros, que talvez não seja na nossa. Mas por que não pode ser na nossa? Por que alguém precisava construir os muros e não podia ser Neemias? Ele estava empregado, muito bem posicionado, não tinha nada que entrar naquela batalha, mas ele foi pedir para a pessoa certa. Quem era a pessoa certa? Deus. E você está buscando ajuda onde?
Se você está buscando ajuda nas pessoas aí comuns, você não vai alcançar, porque o mercado não está bom. Mas se você buscar em Deus, o Senhor vai prosperar a tua casa, vai prosperar a tua família, vai prosperar o teu casamento, vai prosperar a tua saúde e vai mudar toda a história. Então a nossa busca precisa ter direção, alvo, objetivo. Sacrificarão. Olha a outra colocação, ele falou: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão. Eles não acreditavam na possibilidade de eles restaurarem a adoração a Deus naquele lugar. Quando ele colocou sacrificarão, para quem eles sacrificavam? Para Deus. Mas na miséria, quem sacrifica? Depende. O que é miséria? Porque eu posso não ter dinheiro, mas eu posso sacrificar é o meu tempo, minha oração, meu jejum, minha posição. Uma vez eu vi um testemunho de um povo que fazia um trabalho na África, da Maná, uma igreja, e o apóstolo deles falou assim, que ele foi montar uma igreja num lugar paupérrimo. Existe o pobre, muito pobre, o pobrecíssimo, e o paupérrimo, aquele que nada. E quando ele chegou lá, ele não tinha lugar para montar a igreja, porque não tinha árvore e tal. Eles foram embaixo de uma árvore, botaram só lá um caixotinho, e ali ficou de igreja. E aí ele falou assim: bom, e agora? Prego oferta ou não prego oferta? Você pregaria oferta num lugar desse? Se você é crente, você tem que pregar. Por quê? Porque você tem que abençoar aquele povo. E quando ele começou a pensar nisso, um outro irmão veio lá e falou para ele, falou: por que o senhor está fazendo acepção de pessoas? E ele falou: não é isso, é que o povo aqui não tem o que comer, e eu vou pedir para eles oferta. Ele falou: isso não é problema seu, porque quando eles derem, Deus vai multiplicar na vida deles. Então o senhor não pode roubar a prosperidade deles. E ele ficou tão abalado na hora que ele falou: desculpa, eu vou fazer isso. E ele fez. E aí o rapaz trouxe um pedaço de pão, como se fosse um pãozinho, mas ele estava tantos dias no calor, porque lá era muito calor, que o pão estava uma pedra. E eles faziam o quê? Com a saliva molhavam e raspavam com o dente, porque não dava para morder o pão. E aquela era a comida do rapaz. Mas ele pegou e falou assim: olha, Deus me tocou, esse aqui é o pão que eu vou comer essa semana toda. Esse aqui é o alimento da semana. Mas Deus me tocou para trazer esse pão e entregar a ele. E o pastor falou que por dentro estava chorando e por fora dizendo: Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. E ele falou que começou a chegar pedaços de tecido, começou a chegar coisas assim absurdas. Ele falou assim: não era nem um pedaço de roupa para fazer, era como se falasse metade da perna de uma calça, e a pessoa dando aquilo, e o outro dando, e coisas assim. E ele falou que ele não falou não, ele deixou as pessoas colocando, colocou do lado. E ele falou que aquilo obrigou ele a ficar orando por aquelas coisas que eles deram. Praticamente o mês inteiro ele orava todo dia: Senhor, responde a esse povo, responde a esse povo. E ele falou assim: eu não sei como isso vai acontecer, mas um dia veio um missionário com ele, uma pessoa de missões, e veio lá, porque era da América lá, veio lá conhecer, e foi com ele até lá. E chegou lá, o cara olhou tudo, olhou, visitou com ele algumas casinhas lá de madeira e tal, olhou para aquilo tudo, e ele falou assim: ora por mim. Ele: por quê? Ele falou: porque está nascendo um projeto no meu coração. E aí naquela oração ele orou, ele foi embora. Ele falou assim: ó, ficou sem ver ele pelo menos uns 6 meses. Ele não conversou com esse rapaz que, entre aspas, era um missionário. Não era um missionário de corrida, mas era aquele que de repente é um crente que teve um tempo de férias e foi ajudar num lugar missionário. E aí ele chega lá, volta e diz assim: eu consegui, eu estou trazendo uma empresa para esse lugar. E aí ele falou assim: como assim uma empresa? Ele falou assim: olha, eu olhei para tudo isso e vi assim, a terra aqui o governo dá, a situação aqui da mão de obra, o valor é ínfimo, é pequeno, dá para a gente pagar fácil. E eu consegui montar na empresa lá numa ideia que posso trazer a empresa para cá e ela vai custar muito menos do que colocar em outro lugar que eles tinham pretendido, uma filial. E daqui eu vou mandar um negócio. Conclusão: ele estabeleceu uma empresa naquele lugar.
E dali, todo aquele povo que estava lá começou a trabalhar. E ele falou assim, que coisa de 2 anos depois, as casas mudaram. A comida, eles recebiam cesta básica, mudou, eles começaram a ter comida. E eles começaram a perfurar poços e achar água e trazer condição para aqueles. E depois de alguns anos, quando chegou lá, um outro irmão chegou lá, já existia uma igreja grande, construída, com bancos estofados e tudo. E aí ele grava essa, eu não sei nem onde está agora, mas eu lembro que eu tinha gravado isso. E ele grava esse testemunho. E aí você olha para as pessoas que estão lá dando testemunho, pessoas como nós, com camisa, com calça, e a pessoa fala assim: eu sou aquele que deu o primeiro pão para ele, que eu não conseguia raspar. Você fala, é impossível, não é possível. Deus pode mudar toda uma história, quando ao invés de você reclamar, você adorar, você começar a cultuar. Quando você não tiver nada para dar, dê o seu coração, entrega a sua oração, jejue da maneira que você puder, mas mostre a Deus que Ele é o mais importante na sua vida. Nós precisamos deixar isso entrar em nós, porque dentro da nossa estrutura, não importa se você tem muito, se você tem pouco, se você não tem nada, dentro da sua estrutura, você tem uma resposta para dar para Deus, você tem um projeto para apresentar para Deus. Sua casa será abençoada, sua família será abençoada, você vai ver. Por isso eles falaram, sacrificarão, quer dizer, você acha que eles vão conseguir adorar a Deus, sacrificar a Deus aqui? Eles não imaginavam que ali voltaria a ser uma cidade, uma estrutura, tudo de novo, começaria tudo novamente, as ofertas viriam, acabá-lo num só dia. Ele queria dizer o quê? Não vão ter força para ir até o fim dessa restauração, eles não vão ter força. Olha como o inimigo usa algumas frases para falar tanta coisa, algumas frases para às vezes tirar a sua coragem, desanimar o seu coração, colocar dúvida, colocar intriga, colocar mágoa. E você está ouvindo pessoas falarem, mas não está ouvindo Deus falar com você, não está prestando atenção no que Deus quer colocar na sua vida. E ele termina que vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. O que ele está dizendo? Eles não vão conseguir pegar o que está acabado e restaurar. Mas quem é crente acredita em milagre? Quem é de Deus acredita em milagre? 4 dias depois de Lázaro voltar para sair para fora, aí quando ele falou isso, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Não vão conseguir realizar milagres? Vão, irmão. Se nós entendermos que muitas frases que vêm contra a gente, ei, não tem mais como restaurar, não tem mais como curar, não tem volta, você já perdeu, você não vai alcançar, você é pequeno, você não pode. Ei, parou. Maior é aquele que está comigo do que tudo que está nesse mundo. Ele é o Senhor, Ele tem tudo que eu preciso. Diga, Ele tem tudo que eu preciso. Nunca vai me faltar nada. Ah, mas apóstolo, eu estou passando nesse momento uma necessidade. Fica tranquilo, no meio do processo Deus vai te preparar, vai te estabelecer e vai te dar a realização. A gente às vezes não entende o processo, mas esse momento de dificuldade é quando Deus opera. É naquele momento de aflição, é quando Deus opera. Se nós estivermos com tudo calmo e tranquilo, às vezes nós não vamos prestar atenção em Deus. Mas quando as coisas estão complicadas, quando nós paramos tudo para ouvir a voz do Senhor, é um processo. Ele tem como trabalhar por nós. Então, que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe isto: sacrificarão, acabam num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Não importa o que o inimigo acha, meu irmão, importa que Deus deu para você uma direção. Você tem uma razão para prosseguir, você tem a certeza, você tem a convicção, você tem a palavra de fé. Diga, eu creio em Deus. Quem acredita em Deus? Se você acredita em Deus, você tem que acreditar na palavra dele. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Eu acredito em Deus, eu acredito na palavra dele, e essa situação de ataque não vai atrapalhar. Deus vai trazer resposta.
Terceira coisa que precisamos entender: o inimigo tem uma arma letal. Diga, arma letal. Quando ele fala arma letal, eu estou querendo dizer para você o quê? Uma arma poderosa, uma arma que leva à morte, uma arma que, se nós deixarmos nos alcançar ou nos atingir, nós vamos ter grandes problemas. Olha o que ele fala no versículo 3: e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Quem conhece uma raposa? Nem que seja no desenho. Uma raposa não é um animal grande. Uma raposa não é um animal de caça. Uma raposa é um animal predador. É aquele animal que entra no galinheiro e rouba o ovo, que vai no ninho e rouba o ovo. Ele não é um animal que se vier, está vindo ali um tigre, está vindo ali um outro bicho, ele vai enfrentar. Ele não vai enfrentar. Não vai enfrentar. É predador, ele procura assim, momentos, jeitinho, entra, por baixo. E aí, quando a gente começa a falar assim, que um dos principais alimentos, pelo menos que escreve aí nos dicionários, um dos principais alimentos que a raposa gosta é o ovo. E quando eu penso em ovo, é vida. Porque se eu olhar para um ovo, eu fico imaginando que ele traz posteridade, sim ou não? Sim. O ovo gera pintinho, pintinho gera galinha ou frango, e ele vai gerar novamente. Depois, se eu pensar que matar o ovo, eu estou matando a posteridade, eu imagino que se essa raposa tivesse alguma coisa a favor dela ali, ela estaria matando o quê? Projeto, futuro, propósito, objetivo. E ele fala de uma forma clara aqui: vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Mas uma raposa não tem força para derrubar nem uma pedra, quanto mais um muro de pedra. Mas predador, um animal desses que não atinge de frente, mas atinge pelas costas, é mais ou menos como se eu chamasse de mentiroso. Mentiroso, ele nunca vai pela frente, ele sempre vai pelas costas. E aí você começa a entender que para derrubar projeto, para derrubar sonhos, para derrubar uma vida futura, não tem nada mais forte do que uma raposa, do que uma mentira, do que um engano, do que uma palavra mal sentenciada. E nós muitas vezes não percebemos isso, que o desânimo, vou falar assim, a ausência de fé, ou a desobediência a Deus, era muito mais fácil de ser gerada na mentira e no engano, as palavras erradas. Existe até um tema que é usado: olha, contar umas raposinhas. Ele está dizendo o quê? Contar umas mentiras. E muitas vezes nós não percebemos isso. Pessoas que entram no nosso meio e falam coisas que tiram pessoas da igreja, que tiram pessoas da presença de Deus. Que Deus é esse que permitiu que você fosse roubado? Você trabalhando tanto pela obra de Deus, e olha aí o que aconteceu. Quem já não ouviu uma história dessa? Que Deus é esse que permite que na tua família aconteça isso, e você quer uma santidade, uma pessoa boa? São as mentiras que o diabo começa a colocar. Por quê? Porque ele tenta acrescentar a Deus uma responsabilidade que não é de Deus. Essa responsabilidade não é de Deus. Deus não vai pegar você e te obrigar a fazer uma coisa, ou te obrigar a fazer outra coisa. Ele dá o livre arbítrio. A escolha é nossa. E se a escolha é nossa, a escolha de fazer a maldade também é de outras pessoas. Eles têm liberdade. Nós oramos para que Deus nos dê direção, que nos guarde, que nos proteja, que nos ajude a passar até mesmo momentos de aflição. E aí nós percebemos isso, que aqui, quando ele cita uma raposa derrubará aquele muro, ele não está citando simplesmente um animal, mas ele está comparando ou criando uma comparação de coisas que possam vir e que vai desfazer tudo que está sendo feito. Alguém aceita Jesus, alguém entra na igreja, alguém se batiza, alguém começa às vezes até a colaborar na igreja, entra uma palavra errada e a pessoa abandona tudo, sai da igreja e volta para o mundo. Não precisa de um caminhão, apenas uma raposinha é o suficiente para roubar toda a estrutura. Ali, a construção daquele muro não era Neemias, era um povo todo dirigido por Neemias. Se de repente ali no meio Sanbalat, Tobias, o amonita e outros lá começassem a criar situações, o povo
ia acabar fazendo o quê? Desanimando, se voltando contra, e tudo aquilo que estava sendo feito poderia parar, poderia acabar. E aí que nós começamos a entender o cuidado que nós temos que ter com os nossos ouvidos, com nossas amizades, com os nossos comportamentos. Porque, amado, se de repente alguém pisa no meu pé e só por causa disso eu vou abandonar aquilo que Deus apontou, dirigiu para mim, é porque eu não me converti ainda, é porque eu não entendi ainda. Foi o que falaram aí outro dia, né? Tinha uma camiseta do jovem, foi o pastor Marcelo que falou, né? Se você acha que está difícil a sua vida, pergunte para Jesus se foi fácil ele ir para a cruz. Nós achamos que as nossas dificuldades são pesadas, que a gente não deve aceitar, que a gente não deve isso, que a gente não deve aquilo, e não está percebendo que nós estamos sendo realmente atacados no nosso orgulho, e nós estamos perdendo a maior possibilidade, porque a Bíblia diz: melhor é que eu diminua e o Senhor cresça. Ou seja, o meu orgulho não existe mais. Eu tenho que morrer para o mundo para nascer para Deus. Se eu morri, como pode uma palavra me fazer tanto mal? Como pode uma palavra me ofender tanto? Como pode uma situação me tirar da posição? Como pode de repente a gente ficar tão abatido com qualquer coisa, se nós estamos mortos para o mundo, estamos mortos para os comportamentos carnais? Nós agora vivemos não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Ele ensinou algumas coisas. Mas se te derem um tapa no rosto, Ele fala para dar o outro. Se tiver que perdoar, quantas vezes? 7? 70 vezes 7 ao dia. Você percebe que existem coisas aqui que vão fechar a nossa muralha, e raposinha nenhuma vai conseguir trazer nada que possa derrubar, atrapalhar ou impedir a promessa de Deus para nós. Quarta coisa que precisamos entender: vigiar e orar é imprescindível. Diga: vigiar e orar. Tem horas que a gente não tem tempo para orar. Tem horas que a gente começa: não, sabe o que? Eu corri tanto hoje, trabalhei tanto. De manhã eu saí, e depois eu fui, e depois choveu, e depois eu voltei, e depois fulano me provocou, e depois eu tive que fazer não sei o que, e depois eu fui até para a igreja. Tá bom, mas você voltou para casa e agora você vai ter seu tempo de oração com Deus. Já dormi, não aguentei não, estou cansado. Precisa mesmo orar? Amado, se nós queremos ter intimidade com Deus, nós precisamos ter relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus que traz maior retorno é o pessoal, não é o grupal. Porque quando eu estou no meio de uma festa, eu acredito assim, né? A gente conhece pessoas, mas quando a gente quer namorar ou vai casar, é com uma só, não é? Como é que você namorava com ele? Em grupo ou era com ele mesmo? Você entendeu? Nós queremos ter intimidade com Deus, mas nós queremos falar assim: mas eu fui na igreja. A igreja é um lugar onde a gente aprende, a gente é fortalecido, a gente ora um pelos outros, a gente apoia. Agora, fortalecimento de relacionamento é você e Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz dele. Você precisa ter a sua visão aberta para ver a manifestação e o poder de Deus. E isso não dá, é pessoal, intransferível. É você e Deus. Então, ouve, ó nosso Deus, somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Ele está falando do inimigo. Dá-os por presa na terra do cativeiro. Não cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que ouviram Sanbalat e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as colunas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo, ligaram entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Eles fizeram o quê? Oraram a Deus. Imagina, irmão, eles sabiam que se aquele povo se juntasse e viesse, eles não tinham arma,
Eles ali tinham pouquíssimas armas, eles tinham mais ferramentas. Como eles iam defender a vida deles? Como eles iam defender aquele trabalho, ou até mesmo as famílias deles? Então só tinha um jeito. Qual é o jeito? Deus, orar. E nós muitas vezes esquecemos. Quem já recebeu alguma coisa, algum milagre, algum sinal que seja palpável de Deus? Faz isso com a mão. Depois disso, você esqueceu? E por que quando você precisa, você não entra logo direto em Deus? Glória a Deus. Por quê? Eu estou falando o que acontece. A pessoa, ele é abençoado por Deus. Ele fala assim: está vendo essa casa? Foi Deus que me deu. Está vendo esse carro? Foi Deus que me deu. Aí passa um tempo, vem uma dificuldade. Aí o que ele faz? Se eu tivesse um trabalho, se eu tivesse um dinheiro, se eu tivesse... Peraí, você disse que quem deu foi? Por que não voltar para o Senhor de todas as coisas? Por que não falar com Deus? Por que não começar? Porque enquanto eu estou lá chorando, reclamando, não acho emprego, por que eu não gasto pelo menos 2, 3 horas por dia de joelho na presença de Deus? Você já pensou o que isso ia trazer sobre a sua vida? O que isso ia mudar na sua história? É isso que está faltando a gente entender. Ele ouviu, vieram lá avisar ele: eles vão atacar vocês. E não era pouca gente, ou seja, não tinha outra saída, só tinha uma saída: Deus. Então quando nós não temos outra saída, só temos Deus, o que você faz? Procura Deus. E o que Deus faz? Responde. Por quê? Porque você procura Ele de todo o seu coração. Você não vai pela metade, você não vai tentando dar jeitinho. Você primeiro usa o dinheiro que tem no bolso, depois você quer usar o gerente do banco, depois você quer usar as amizades, depois você quer usar a sua sabedoria humana, depois você quer usar o advogado, depois que acabou tudo. Oh Deus, eu não tenho mais nada, me ajuda, perdão. Aí Deus se levanta e ajuda. Glória a Deus. Aí você fala: o que aconteceu? Você deixou chegar ao fundo do poço. Não foi Deus, foi você. Porque quando você entende isso, você já começa a procurar Deus todo dia, por todas as coisas, colocando Deus em primeiro lugar em todas elas, e Deus vai responder a você de uma forma especial. Ele vai direcionar você. Mas nossa, hoje eu estou com uma fé, eu vou clamar. Aí clama, aí amanhã não aconteceu, ele já fala: tá vendo, eu sabia que não ia acontecer, eu sabia que não ia acontecer, eu tenho certeza. Peraí. Se você sabia tudo isso, você tinha que estar no céu, sentado do lado dele. Se você é tão cheio do Espírito assim, para ter toda essa sabedoria. Agora, se você é covarde, é outra coisa. Porque a gente é assim, fala a verdade, irmão. Quando a coisa der errado, a gente fala: eu sabia que der errado. O que você está dizendo? Faz de conta que eu sei, só para não ficar mal para mim. Não é verdade? Porque a grande verdade, a grande realidade é essa. Se a gente souber: eu ia indo, mas eu sabia que hoje eu ia bater o carro, por que saiu de casa? Nós precisamos melhorar o nosso perfil. Nós precisamos acreditar de verdade em Deus. Nós precisamos nos posicionar na intimidade com Deus. Porque aí as dificuldades não virão da mesma maneira. Pode acontecer coisa ruim? Pode. Mas maior é aquele que está com você. Maior é o Senhor em restaurar, em transformar, em prosperar, em acrescentar, em realizar e dar na sua mão. E é isso que precisa estar preparado. Nós aprendemos com Neemias que vigiar e orar é imperativo quando estivermos diante de situações graves. Tem que vigiar, tem que orar, não pode parar. Eu tenho que estar pronto. Ele tem que estar sabendo, né, que só tem alguém que pode enxergar além do muro. Só tem um que faz isso, é Deus. Que consegue abater o inimigo, é Deus. Fala a verdade, irmãos, na Bíblia, quantas vezes vocês viram situações loucas, milagres, sinais, maravilhas, Deus fazendo coisas para proteger o seu povo, ajudar o seu povo? Peraí, então eu vou procurar quem? Deus. Quinto e último, quinta coisa que precisamos entender: estar ligado na promessa de Deus. Diga: eu preciso estar ligado na promessa de Deus. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós,
Então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. O inimigo voltou atrás. Quando? Quando percebeu que não estava abalando eles, que não estava dando, vamos dizer assim, colocando terror neles. Você sabe que o diabo trabalha assim, né? Primeira coisa é colocar medo em você. Quando você estiver com medo, você se encolhe. Quando você estiver com medo, até o seu jeito de falar é diferente, seu jeito de andar é diferente, seu jeito de se pronunciar é diferente. E nós nem percebemos isso. Que a primeira coisa que ele tenta fazer, que ele quer fazer com você, é tirar a sua coragem, tirar a sua fé, desanimar você. Mas o que ele mostra? Que peraí, há uma promessa. Neemias não saiu lá do rei Artaxerxes com tudo aquilo para chegar nesse lugar simplesmente por chegar. Ele tinha um embasamento, sinais de Deus. Querido, você se converteu, você se batizou, você está andando nos caminhos do Senhor, você recebeu bênçãos de diversas formas na sua vida, você reconheceu milagres de Deus. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele começou a obra, ele é fiel para ir até o fim. Então peraí, se o inimigo está tentando roubar, desanimar, está dizendo agora que está vindo aí um movimento de desemprego, um movimento de não sei o que, um movimento, amados, eu vou falar para vocês aqui, só entre nós, né? Particular. Pela primeira vez você viu um presidente falando que Deus estava acima de tudo. Você acha que um monte de gente por aí ia deixar barato? Eu não estou falando nem de partido político não, estou falando de gente mesmo, de todo tipo, toda ordem. Não vão lutar para tentar bloquear as leis, atrapalhar, impedir. Não vai ter um Supremo safado, não vai ter nada disso. Fala a verdade. O Brasil vai crescer e vai progredir. Os empregos virão de qualquer maneira. Não é opção. Deus começou uma obra e Ele é fiel para terminar. Entende? O que nós precisamos entender é isso. Que quando eu olho para o contexto geral, não tem jeito. Eu olho o presidente da Câmara lá, não tem jeito, aquele gordinho é muito safado. Eu olho lá para os caras, lá para o juiz lá, falo, eles ganham para fazer isso. Meu Deus, para que paga? Não precisa nem pagar. Você olha para as coisas e fala assim, não é possível, eles estão brincando com lei, brincando com as coisas o tempo todo. Mas é isso aqui que está acontecendo. Tem vários Neemias lutando pela terra. Tem você, tem eu, tem outros irmãos crentes, tem pastores, tem pessoas clamando, Senhor, rompe com essa bagunça, Senhor, coloca esse povo realmente nas cadeias, tira do caminho, Senhor. O dia que se levantaram contra Moisés, Senhor, foi lá o pessoal lá contra Moisés, Moisés falou, Deus, eu não aguento mais, se eu sou teu e eles não são, abre a terra, engole eles, mas de uma forma bem diferente, né? Aí o que aconteceu? Morreu todo mundo lá, a família do Coré. E aí o que aconteceu? Deus está olhando todas as coisas. Deus está olhando a sua casa, Deus está olhando a sua família, Deus está olhando tudo que você está fazendo. E não é que Ele é mau e vai querer matar alguém, não é isso. Mas veja bem, há uma promessa. O mar se abriu, você acredita que o mar abriu? É normal o mar se abrir? Não é normal. Quando o mar fechou, diz que ele fechou em cima de quem? Não foi lá dos inimigos? Deus queria fechar o mar sobre os inimigos? Não era a melhor vontade dele, mas ele falou assim, olha, se eles vão continuar perseguindo meu povo, eu preciso parar isso. Eu paro isso. E parou. Se você começar a olhar cada situação que acontecia, ele nunca tinha a intenção própria de judiar, de sacrificar, não é isso? Mas espera aí, o
povo dele tinha que ser protegido, as coisas de Deus tinham que acontecer, e ele não ia deixar para trás aquilo que ele tinha que fazer, por causa do Zé, do Mané, do Antônio, não ia, vai acontecer. Então hoje nós precisamos estar prontos a entender isso. Ande com Deus, debaixo da voz de comando dele. Lembra, tem uma promessa de Deus para você, tem uma promessa de Deus para a sua nação, tem uma promessa de Deus para a sua cidade, tem uma promessa de Deus para a sua casa, tem uma promessa de Deus para a sua família, tem uma promessa de Deus pessoalmente para você. Vai acontecer. Vai, é o que ele falou. Olhei, levantei e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo. Ele disse para todo mundo: não os temais, lembrai-vos da grande e terrível mão do Senhor. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Nós somos responsáveis, sim, e estamos debaixo de uma tutela, debaixo de uma proteção. Você tem autoridade. Você pode dizer assim: Deus abençoa a minha casa. Vai dizer: Deus abençoa meus filhos, Deus abençoa meu marido, minha esposa, abençoa meu neto, minha neta. Você vai dizer sim. Amém. Porque nós vimos várias vezes na Bíblia Josué dizendo e outros dizendo o quê? Eu e minha casa. O que ele estava fazendo? Ele estava profetizando, ele estava unindo o coração dele com o coração de Deus. Ele não estava falando aquilo simplesmente assim: minha casa servimos ao Senhor, porque eu sou chefe nesse lugar, então faz de conta que eu sou íntimo de Deus. Não, não, ele tinha uma posição. Fala para o irmão do lado: você tem uma posição com Deus? Então você pode dizer, fala para ele, você pode dizer, fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amado, quem foi até Deus e foi lançado fora? Quem foi até Deus e foi lançado fora? A misericórdia e o amor dele é muito maior do que a sua. Se você acha que você tem um coração bom, o coração dele é 1.000.000 de vezes melhor. Ou seja, toda vez que você se reverencia a Ele, que você se entrega a Ele, que você se posiciona com Ele, tem resposta de Deus para a tua vida, tem resposta de Deus para a tua casa, tem resposta de Deus para a tua família, tem resposta de Deus para a tua empresa, tem resposta de Deus para a pessoa que você está intercedendo. Se você está intercedendo, só uma coisa: não dá para ser crente um dia e no outro não. Ou você é ou você não é. Por quê? Porque nós vamos perseverar na nossa fé, nós vamos nos manter nessa posição, né? Nossa referência tem que ser a promessa de Deus para nossas vidas. Neemias sabia que ele tinha sido chamado para fazer isso. Ele não ia aceitar a provocação do inimigo, né? Olha, eu poderia citar outros capítulos de Neemias, mas eu não quis abrir muito para não perder. Mas quantas vezes foram provocar ele? Uma das vezes mandaram chamá-lo 3 ou 4 vezes para ir ter com eles, e ele não foi. E aí mandaram a carta aberta para que todo mundo lesse, dizendo assim: é para você vir, senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o rei vai ficar sabendo. Tipo, parece que você vai querer roubar o reino. E ele não foi. Passou um tempo, eles assalariaram um sacerdote para ir lá e falar para ele assim: Neemias, entra dentro do Santíssimo e se esconde, porque vão vir pegar você e lá dentro eles não vão entrar. E ele falou para eles assim: eu não entraria, porque eu não sou santo. Tipo, ele não está santificado, ele não estava limpo para entrar. Ele não poderia entrar naquele lugar, só sacerdote entra. Ou seja, eles queriam que ele quebrasse o relacionamento dele com Deus, que ele aceitasse fazer algum acordo com o povo errado. E ele foi até o fim dizendo: não, não, não. E em 52 dias ele edifica todo o muro, coloca os portões, coloca as trancas no portão. E aí ele sai e vai até o rei para conversar com o rei. E quando ele vai lá no rei conversar com o rei e volta, eles já tinham pego a sala onde se guardava as ofertas para Deus, a sala, a área que era assim, eles tinham colocado lá pessoas para morar. Novamente estavam fazendo coisa errada. A Bíblia diz que ele pegou pelos cabelos, arrancou de lá, ou seja, foi meio violento mesmo, jogou lá para fora, esvaziou tudo, limpou tudo de novo, chamou de volta os sacerdotes, colocou nos lugares certos, os levitas nos lugares certos. Por quê? Porque ele tinha autoridade com Deus pelo comportamento que ele estava realizando. Então, se nós entendermos isso,
Nós vamos entender que mais do que um momento, vem para a nossa vida a autoridade. Autoridade. Deus reconhece você como parte integrante do corpo, como alguém que tem realmente posição de filho, herança. Por isso a tua boca será uma boca profética, a tua mão será uma mão de realização. Você vai andar e aonde você andar você será reconhecido, o nome do Senhor será glorificado, e tudo que você fizer será para a glória de Deus. Por quê? Porque o teu Deus está aqui colocado. Não os temas, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Por que ele colocou grande e terrível? Ele quis dizer assim: pode tudo e ninguém pode com ele. Ele é grande e é terrível. Não se preocupe, se eles se levantarem, o nosso Deus é muito mais forte do que o deles. Ele pode realmente vencer qualquer coisa. Então fala para o irmãozinho do lado: fica tranquilo, teu Deus é grande e terrível, Ele é vencedor. Amém? O inimigo vai saber disso. E o que eu achei interessante é o final do versículo 15: e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Não importa o que aconteça, Deus é contigo. Persevera, continua, vai além, renova as tuas forças, toma posse, porque o que você imaginou, começou a fazer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. O inimigo não vai conseguir roubar a promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Vai acontecer. Deus vai trazer a resposta, como ele disse aqui. Peraí, agora o inimigo já sabe que ele é bom, mas não é bom como ele disse que ele é. Ele é forte, mas ele não é forte como ele disse que ele é. Maior é aquele que está em você, maior é o poder de Deus. E toda vez que você tiver essa dúvida, lembra na Bíblia, quem estavam lá no céu? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Satanás, né? Lúcifer estava lá. Quem foi jogado fora? Ele foi jogado fora. Quer dizer que alguém é mais forte, não é verdade? Então toda vez que vier dúvida na sua cabeça, você vai lembrar: tem alguém que é mais forte do que ele e que me ama, que me chama de filho, que está pronto para ir lá na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nas minhas coisas pessoais e na minha saúde, e renovar tudo de novo, fazer novamente, restabelecer. É promessa de Deus para você. Amém? Então hoje eu acredito que é o dia que você está provocando o inimigo, porque você vai vencer, e ele não vai gostar, mas você vai vencer. Ele não vai desejar, mas você vai vencer. Ele vai tentar te parar, mas você vai vencer, porque maior é o Senhor. Então não tenha receio de como ele vai ficar. Tenha certeza que Deus é por você, e a vitória é sua pelo nome de Jesus. Amém, amado? Fica de pé, querido.